O conteúdo do terceiro ano vai ser territórios e fronteiras, né? Vai ser todo o primeiro capítulo, tá bom? Então, vai cair. Tem no livro de vocês, tá? O papel do Estado, tá? Na produção do espaço geográfico, significado de Estado, território nacional, tá? Já expliquei para vocês sobre esse assunto. Fiz a atividade, tá? No formulário. Só que a prova de vocês vão ser só de perguntas objetivas, tá bom? Não vou colocar nenhuma questão subjetiva, tá? Vão ser 10 questões, tá bom? De múltipla escolha, tá? Com 5 opções para vocês marcarem. Então, vocês já sabem, tá? Que vocês são do ano passado, tá bom? Então, acerca desse conteúdo, tá? O último conteúdo, o mundo sem fronteiras do capital transnacional e um mundo com fronteiras do trabalho, as migrações internacionais. Vocês têm alguma dúvida? Já assistiram a aula? Podem colocar aqui no chat, tá? Ou responder, ligar o microfone e responder. Vocês ainda estão aí, né? Olá. Tá. Então, tá bom. Como vocês não têm perguntas, tá? O mundo sem fronteiras do capital transnacional, tá? Ele vai tratar da questão, tá? De como o dinheiro de cada país ele é investido, tá? Eu vou colocar aqui a explanação para ficar mais fácil, tá? Mais cedo eu não estava conseguindo colocar, vou ver se eu consigo aqui. Ah, sim, acho que vai. Apareceu para vocês? Podem ligar o Sim, microfone e responder. Isso. Então, vai ser, esse daqui foi o último assunto que foi no mapa para vocês, tá? Ainda a continuação do Territórios e Fronteiras, o mundo sem fronteiras do capital transnacional e o mundo com fronteiras, as migrações internacionais. Abri aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, o mundo sem fronteiras do capital transnacional, tá? Ele vai tratar de como o dinheiro dos países eles estão investidos, tá? Então, a partir dos anos de 1990, houve uma grande flexibilização, tá? Do controle dos estados perante as aplicações financeiras mundiais, tá? Isso quer dizer que tem uma flexibilização, não tem um controle, tá? Não tem muito controle. Os países eles não têm muito controle sobre essas aplicações financeiras, tá? Então, fazia parte do processo de globalização, tá? E facilitou a circulação de capitais por um mundo praticamente sem fronteiras. Então, isso quer dizer que, para a aplicação, tá, financeiras mundiais, aplicação de dinheiro, tá, não existe uma fronteira delimitada, tá? Ao contrário, tá, das migrações internacionais, tá bom? Migrações de pessoas. Então, há pouca regulamentação, tá, para o fluxo de capitais, esses podem deslocar de um país a outro com grande facilidade, tá? Então, o que ajudou essa facilidade do fluxo de capitais, do fluxo de dinheiro, mercadoria, tá? Estou falando aqui em si de todos os fluxos, tá, do capitalismo, foi as telecomunicações, tá? O avanço das redes sociais, tá? Hoje, aqui a gente não está online, mas a gente pode fazer uma aula com vocês, tá? Posso explicar um assunto. Então, também, tá? A telecomunicação, as redes sociais, tá? O uso de ferramentas, tá? Da tecnologia, tá? Principalmente o avanço da internet contribuiu para o fluxo de capitais, tá? Então, tem aqui o avanço das telecomunicações, tá? Chamando a atenção para esse item aqui. Os investimentos de curtíssimo prazo são chamados de capitais especulativos ou voláteis, tá? Essa palavra aqui, capitais, as duas palavras, capitais especulativos, tá? Quando a gente está assistindo o jornal, a gente ouve muito, tá? A pessoa lá, que geralmente é formada em economia,
ela explicando como está a economia de um país, tá? Qual é se por exemplo, o Brasil ele é propício, tá, a investimento, tanto dos capitais especulativos ou os voláteis, tá? E circulam mais rapidamente que os capitais investidos no setor produtivo, tá bom? Se algum colega de vocês falarem que não estão conseguindo falar comigo pelo WhatsApp, porque não tem como eu acompanhar, tá? No momento do plantão Tira Dúvidas, não tem como o professor fazer explanação para vocês e responder aluno no WhatsApp, tá bom? Vocês têm que ter essa ciência, tá? Então, só depois que eu vou responder. Então, as reservas econômicas, tá? De cada país. Todo país, ele tem que ter uma reserva econômica, tá bom? Que nós vamos chamar de reservas monetárias ou cambiais. Essas reservas monetárias, tá? Os países têm que ter para usar em caso de necessidade, tá? Então, quem é responsável por essa reserva, todo esse dinheiro, tá? Por essas reservas monetárias e cambiais? É o Banco Central, tá, do país. Então, cada país ele vai ter um banco central. Só que essas reservas monetárias e cambiais, eles não ficam, tá, lá parado no banco, tá bom? Então, o dinheiro, vocês sabem que tem que circular, tem que ter mais lucros com o dinheiro. Então, essas reservas monetárias e cambiais, os países, eles investem, tá? Principalmente na compra de títulos, tá? Então, são reservas aplicadas em diversos países, na compra de títulos da dívida de diversos países, tanto os desenvolvidos, tá? E os emergentes. E aqueles em desenvolvimento, tá? Então, todo esse dinheiro desses países é investido, tá? Em ações de grandes empresas transnacionais. As empresas transnacionais, vocês sabem que são as empresas que estão localizadas em todo o mundo, elas transcendem o seu local de origem, tá? Devido à globalização. Quando elas saem do seu país de origem, elas vão atrás de menor custo de produção. Então, vão adquirindo parcelas de seus capitais em ouro, moedas, tá? Chamando a atenção que quando é investido em ouro ou moeda, sempre procura-se a moeda mais forte, tá? Como o dólar e o euro, tá? Então, você tem que investir seu dinheiro, tá? Nas moedas que vão render mais, que você vai ter mais lucro. Então, as reservas monetárias e cambiais é esse dinheiro que todo país tem, uma reserva, para ser usado em caso de necessidade. Um mundo com fronteiras do trabalho, trata das migrações internacionais. Então, nós vamos ter o fluxos, tá? Os fluxos migratórios são repletos de barreiras. Vocês sabem que muitos países europeus, eles têm barreiras, tá? Têm suas leis próprias, tá? No combate às migrações, principalmente as migrações clandestinas, irregulares, tá? Então, a maior parte das migrações, elas ocorrem por uma necessidade, tá? Então, citei aqui as questões econômicas, tá? E a pobreza, tá? São um dos principais fatores que levam um grupo, uma pessoa a se deslocar de um país para outro. Nenhuma pessoa, nenhum grupo, ele vai sair do seu país se ele não tiver uma necessidade, seja ela por necessidades econômicas, tá? Seja por pobreza, tá? Em busca de emprego. E também tem aqueles, tá? Que saem dos seus países, tá? Devido a alguma devastação, tá? Natural, por exemplo. Tá? Alguma mudança que teve. Nós vamos chamar de catástrofes naturais, como, por exemplo, os tsunamis, tá? Nós já tivemos casos em alguns países, tá? As enchentes em alguns países, ou por motivo de guerra civil, tá bom? Então, todo imigrante, ele saiu do seu país de origem, foi para outro, tá? Por uma necessidade, tá bom? Então, as pessoas, elas tendem a se afastar dos locais, tá? De crise, tá? Também, vou citar aqui a questão dos Estados Unidos, e alguns países europeus. Esses países, eles têm leis bem rígidas, tá? Para o imigrante, tá bom? Os Estados Unidos, ele tem até um muro, tá? Que se separa do México, tá? Justamente para
impedir a migração ilegal, tá? Então, as pessoas, tá, sempre migraram para outros países, tá, por diversas questões, tá bom? Aqui tá as referências, tá, que é o livro didático de vocês. Vou parar aqui de compartilhar para voltar para vocês. Tá bom? Então, esse foi o último assunto, tá? Vai cair na prova todo o primeiro capítulo, tá bom? Vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto? Podem responder. Ligar o microfone. João Pedro disse que não. A Érica tem alguma dúvida? O Inácio. Ana Beatriz. João Lucas, que está entrando agora. Isso. A Érica já respondeu que não, a Ana Beatriz não, o Watson não, tá? Já são 9h51, tá bom? Então, se vocês não têm dúvida, tá? Vocês não têm nenhuma outra questão, eu vou encerrar, tá bom? Podemos? Vocês podem ligar o microfone e falar, tá bom, gente? Olá. Alguém aí liga o microfone e fala comigo. Opa, opa, opa. Ah, então tá bom. Oi, professor. Porque fica parecendo que eu tô sozinha.